para o Poder Legislativo a sua contribuição, de tal maneira que Portugal está, eu considero, entre uma das melhores legislações em matéria penal. Sobretudo, repito, graças à equipe da Universidade de Coimbra. E nós temos, inclusive, juízes aqui da Paraíba que hoje fazem doutorado na Universidade de Coimbra, juiz federal, como Bruno Teixeira, que está concluindo o seu doutorado em Coimbra. O pensamento moderno sobre cooperação vai no sentido de que essa cooperação internacional deve ser intensificada. Agora, deve ser intensificada com respeito aos direitos fundamentais como limite da cooperação. Essa cooperação não é absolutamente praticada sem que, dentro da própria cooperação, haja limites. E esses limites estão nos direitos fundamentais. No passado, os tratados sobre cooperação se consideravam como bidimensionais e o indivíduo praticamente era tratado como objeto. Inclusive, essa expressão tridimensional para esse tipo de cooperação foi dada pela professora Ada Grinover. Então, essa tridimensionalidade dos tratados de cooperação visa exatamente garantias para o acusado, não ser submetido à tortura, ter ampla defesa, ser submetido a julgamento imparcial. Isso é que não aparecia nos primeiros tratados de cooperação. Essa nova visão tridimensional, aonde as garantias para o acusado são asseguradas, é que estão sendo embutidas dentro do espírito daqueles que fazem a cooperação. E também algumas cláusulas, além dessa geral de garantia dos direitos fundamentais, tem também a cláusula chamada cláusula francesa, ou da não discriminação. Ninguém será submetido a uma cooperação no caso de vir a ser discriminado. Se houver, no âmbito da cooperação, algo que diga respeito à discriminação, evidentemente, essa cooperação não será concedida. E a outra cláusula, chamada cláusula humanitária, que diz respeito à saúde e à idade da pessoa sobre quem a cooperação está sendo exercida. É interessante que a finalidade de proteção à pessoa, em razão da idade e do estado de saúde, foi o argumento invocado pela Grã-Bretanha quando negou à Espanha a extradição de Pinochet. Estava idoso e doente. Então, é possível, muitas vezes, uma cláusula que surge num determinado sentido para proteger determinadas situações possam ser invocadas num sentido absolutamente diverso e indesejável da origem da sua instituição. Então, para que essa cooperação seja possível, é necessário a criação de sistema de autoridades centrais no Ministério da Justiça. Praticamente, os estados que trabalham com cooperação internacional têm nos seus respectivos Ministérios de Justiça ou similares um setor próprio, chamado de autoridades centrais, um setor no Executivo, para coordenar a distribuição. Não é que seja praticado pelo Poder Executivo todo ato de cooperação, não. Eles se valem, obviamente, do Poder Judiciário, mas a celeridade, como isto acontece a partir das autoridades centrais no Ministério da Justiça, essa celeridade é muito mais expressiva do que aquelas velhas cartas rogatórias. Eu digo a vocês que eu nunca vi uma carta rogatória que tenha obtido sucesso. Elas podem ficar, inclusive, itinerantes, vão de comarca a comarca, rodam por vários lugares. Quando chega no último, a pessoa procurada já não mais se encontra. Então, esse sistema novo garante a efetividade da medida. E também, através da cooperação, se evita as formas ilegais da cooperação. Se a cooperação legal for possível, razoável, eficaz, não há por que
se usar as formas ilegais, que é abdução. O caso clássico de abdução foi um criminoso de guerra que estava vivendo em território da Argentina e que autoridades de Israel foram lá e abduziram o cidadão e levaram para ser julgado no outro país. Então, se os mecanismos de cooperação funcionaram, não precisa abdução, como também não precisa a expulsão sumária, que é uma extradição disfarçada. No Brasil, a cooperação penal internacional está da seguinte maneira: o Brasil é parte dos tratados promovidos pelas Nações Unidas. O Brasil tem acordos bilaterais inúmeros, como eu falei, França, Itália, Estados Unidos, Espanha, entre muitos outros. O Brasil faz parte de diversos protocolos do Mercosul, tanto o protocolo de assistência mútua em matéria penal, como da Convenção de Extradição. Agora, tem muito pouco de cooperação internacional nas nossas leis internas. A Constituição fala na extradição, fala na homologação de sentença estrangeira, carta rogatória, o Código de Processo Penal tem alguns artigos, poucos, o Estatuto do Estrangeiro é muito antigo, tem que ser atualizado imediatamente, já está defasado, tem mais de 30 anos, consequentemente precisa ser atualizado. Na Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605, aparece a cooperação dos artigos 77 e 78, 2 artigos apenas. Na Lei 61.13 de 98, de lavagem de dinheiro, aparece num único artigo, no artigo 8º, e poucas normas esparsas. Como vocês veem, o Brasil está precisando de uma legislação mais consistente, como há em vários outros países, eu citei aqui o exemplo de Portugal, relativo à cooperação transnacional, à cooperação praticada entre países. Mas um ponto que eu gostaria de ressaltar é o da transferência das pessoas condenadas para cumprir a pena nos seus respectivos estados nacionais. Vocês podem imaginar a quantidade de pessoas jovens, estrangeiras, que estão no Brasil respondendo a processo ou já condenadas criminalmente, sobretudo as mulas no tráfico internacional de drogas. No Recife, há um número grande, Fortaleza, sobretudo nos portões de saída. Mas em São Paulo, há mais de 500 pessoas nessa difícil situação. E por quê? Houve um aumento de condenações de cidadãos estrangeiros. As causas são conhecidas. A mobilidade das pessoas, que nós já falamos aqui, a livre circulação, locais atrativos para a prática de determinados delitos, que são os portões de entrada e de saída para o tráfico internacional de droga e os paraísos fiscais. E a crescente transnacionalidade da atividade criminosa. Razões do condenado. Quais seriam as razões do condenado para que fosse permitida a ele ir cumprir a pena no seu estado nacional? Primeiro, as diferenças culturais, raciais e religiosas. Uma jovem de 20 anos, holandesa, que vivia em Roterdã, na Holanda, entrou na aventura de mula para o tráfico internacional e foi descoberta no aeroporto de Fortaleza com uma determinada quantidade de cocaína. E o que ela diz? No meu país isso é permitido. É evidente que ela sabia que no Brasil não era, tanto que a droga estava escondida, ela não levava abertamente na sua bolsa de mão, como talvez ela possa fazer no seu país. Mas é uma diferença cultural grande. Ela estava acostumada, em Roterdã, a ver na praça principal da cidade parar a caminhonete, o carro do governo, para distribuir seringa e droga. Então, na cabeça dela, era mais difícil ter aquela concepção do crime, do proibido. Ela entrou quase como uma aventura nessa empreitada, que terminou mal, terminou presa, condenada, e uma língua totalmente diferente, costumes totalmente diferentes, e ela é extremamente jovem,
o que vai criar problemas para a vida. As barreiras linguísticas, o isolamento e abandono pela impossibilidade de visitas e contatos regulares com familiares. Uma pessoa da África do Sul ou de um país paupérrimo da África, que ainda se torna mais difícil. Nós tivemos um caso em Pernambuco de uma inglesa que, inclusive, nasceu uma criança, nasceu uma filha, e ela não tinha condições de permanecer na penitenciária feminina do Bom Pastor com esse bebê. E foi feita uma comunicação com os pais dela em Londres, e a mãe, a avó da criança, veio buscar. Mas isso, na Inglaterra, com outro meio econômico, outra situação, foi possível sim. Mas será se for uma pessoa da Libéria, Nigéria, Costa do Marfim, será que essas pessoas têm condições de vir ao Brasil, dar alguma assistência ao filho, à filha, ao marido? Nenhuma. Essas pessoas permanecem aqui no isolamento e no abandono completo. E tudo isso gera uma maior dificuldade para a reinserção social. E daí vem a pergunta, qual é a finalidade da pena? É só punir? Nós estamos numa época que temos que ver a pena de outra forma. Por essa razão, este assunto não pode ficar esquecido. O Brasil assinar tratados internacionais e continuar um grande número de estrangeiros cumprindo pena aqui, quando poderiam estar num trabalho de ressocialização bem mais acentuado. E quais seriam as razões do Estado e da sociedade? Nós vimos as razões do condenado, a pessoa, país diferente, língua diferente, sozinho, abandonado, que causa depressão, cada vez esse número de pessoas é maior e cada vez mais jovens e cada vez mais mulheres envolvidas nessa atividade. Então, eles têm as suas razões, mas o Estado também e a sociedade têm as suas razões para pensar a condição ou as condições do sistema prisional brasileiro. Já está na hora? 10 minutos. Olha aqui. Eu acho que eu vou conseguir terminar assim. As condições do sistema prisional brasileiro, a superlotação, a precariedade física da maioria das instalações, a falta de programas de assistência ao preso. E nós temos que ver também o elevado custo. Custa mais de R$2.000 por mês cada pessoa para viver numa condição subhumana. Não é para fazer uma reinserção social, não, para viver numa condição subhumana. Penas longas e as dificuldades de conversão em penas alternativas. Não tem endereço certo, não tem trabalho, não fala o idioma. Então, tem uma série de dificuldades para que essas pessoas, mesmo na hipótese de receber uma pena alternativa, possa efetivamente cumpri-las. Agora, chamo a atenção que essa transferência também é aplicável para o retorno de brasileiros condenados no exterior. Esse instituto ficou mal visto de possibilidade de pessoas irem cumprir pena nos seus países. E por que ficou mal visto? Pelo primeiro tratado celebrado para o Brasil com o Canadá. Há uns anos atrás, o empresário Abílio Diniz foi sequestrado por estrangeiros, pessoas estrangeiras. Tinha brasileiros, mas tinha também estrangeiros. Entre esses sequestradores, um casal canadense. E o governo do Canadá exerceu uma fortíssima pressão no Brasil para que fosse assinado esse tratado e esses dois jovens fossem cumprir, esse casal jovem fosse cumprir, terminar a pena no Canadá. Então, isso gerou um mal-estar, porque um instituto que é tão bom, tão positivo, foi obtido o seu primeiro tratado mediante uma pressão diplomática do Canadá sobre o governo brasileiro, até que em 92 esse foi assinado o tratado e em 98, veja o tempo que ele levou para poder ser ratificado e entrar em vigor. Depois veio o tratado com a Espanha, que é um modelo de tratado. Tinha esse casal canadense, mas tinha também um chileno. Aí o governo do Chile disse, vem cá, vocês assinaram o tratado com o Canadá, os canadenses foram para o Canadá, e o chileno? Então, o Brasil celebrou com o Chile. Mas tinha também um argentino,
A Argentina disse o mesmo. Ei, só sobrou o brasileiro. Foram embora os canadenses, chilenos, argentinos, sobrou o brasileiro para cumprir o resto da pena. Depois vieram os tratados com o Reino Unido, o tratado com Portugal, e ainda há diversos tratados, eu vou passar mais rapidamente, que estão em tramitação no Congresso Nacional, com Moçambique, com a Venezuela. Eu acho que eu errei aqui, passei errado. Eu estou com pressa para não ultrapassar os 10 minutos. Então, esses tratados sobre transferências têm um preâmbulo, e o preâmbulo de todos eles é reabilitação, reinserção, aplicável aos respectivos nacionais, sentença com trânsito em julgado, respeito ao princípio da dupla incriminação, aquele fato seja crime nos dois países, não haja bis in idem e proibição de aumento de pena. Agora, a iniciativa e consentimento do preso ou do seu representante, né? Ele não é obrigado a ir cumprir a pena no seu país. Já houve um caso aqui de uma rumena que ela pediu para não ir, que ela tinha medo de voltar ao país e reencontrar aquele grupo que, segundo ela, a obrigou à prática do crime. A competência para revisão, anistia, comutação é do Estado que condenou, do Estado remetente. Determinação. Peraí, deixa eu ver. Está coincidindo? Determinação das autoridades centrais, despesas, trânsito. Agora, há alguns tratados, claro, porque para uma pessoa daqui, para ir para a Espanha, para ir para Portugal, tem despesas de viagem, e isso fica estabelecido no tratado. Algumas observações de especificidades em tratados, mas são muito poucas. Todavia, isso tem sido fracamente utilizado pelos tribunais. As decisões judiciais, elas sempre que mencionam esse assunto, dizem respeito às mulas do tráfico internacional de drogas. Há pouca abertura para a aplicação dessas normas internacionais. Os magistrados ainda não estão conscientes o suficiente que isso é lei interna no Brasil. O tratado internacional, depois da promulgação, é lei interna no Brasil e pode e deve ser aplicada. Eu tenho aplicado, sim. Eu tenho aplicado na apelação criminal 6118 do Ceará, está aqui a ementa, e diversas outras. Eu trouxe 2 exemplos de apelações criminais, a 7657 de Pernambuco, cuja ementa trata sobre Tratado sobre transferência de preso, Brasil e Espanha, decreto 2576 de 1998, é de ser observada em sede de execução da pena a aplicação do tratado sobre transferência de pessoas condenadas entre os governos brasileiro e o Reino da Espanha, promulgado pelo decreto 2576 de 1998. Então, é preciso que nós, magistrados, possamos utilizar de uma lei interna do Brasil, porque o tratado internacional não é uma coisa externa, não. Depois que ele é promulgado, aprovado pelo Congresso Nacional, a ratificação, a promulgação, ele é lei interna como qualquer outra. Consequentemente, é de ser aplicada. Então, é essa mensagem que eu trago para vocês. Vamos abrir a nossa cabeça para esse novo momento que nós vivemos no direito internacional. O mundo eliminou as fronteiras praticamente pela proximidade, pela facilidade e também pela aterritorialidade dos atos praticados. E, consequentemente, os mecanismos não só para coibir, como também para processar e punir, têm que ser dentro de uma nova forma, a forma do século XXI. Eu agradeço a todos vocês pela atenção já apertei errado. Muito obrigada, que eu não sou o último. Para concluir o trabalho desse painel, com a palavra, o doutor
Bruno Azevedo e o Dr. Valberto Azevedo Filho. Inicialmente, parabenizar a desembargadora pela abordagem do tema e, na medida em que abro os debates com duas colocações trazidas pelo nosso debatedor, Dr. Valberto Azevedo, muito mais no intuito de alimentar a discussão do que de complementar o tema proposto, de forma muito brilhante. Obrigado, presidente Bruno, e parabéns, desembargadora, foi brilhante sua palestra. E é preciso dizer aqui à plateia que a desembargadora Margarida Cantarelli, ela é membro do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e, salvo engano, a única mulher a ocupar aquela Corte de Justiça. Então, se o Nordeste tem a proteção de Temis, essa espada dela, da deusa da justiça, está com a senhora, desembargadora, sendo muito bem conduzida. E o professor Bruno, ele foi muito feliz quando disse que minha participação aqui seria inócua, estéril, porque, de fato, a explanação da desembargadora Margarida foi completa, detalhada, pré-elaborada e ainda valeu-se dessa geringonça que acabou, desembargadora, atrapalhou no final, mas ajudou na avaliação dos alunos e na verificação do conteúdo da sua brilhante participação. Mas eu vinha questionando ali o professor Bruno, nosso colega Fernando Monteiro, de academia, sobre um caso muito interessante que todos nós certamente conhecemos, que é o do fundador do Wikileaks, o do Julian Assange. Porque esse sujeito, ele é natural da Austrália. Está com a ordem de prisão expedida pela Suécia, por suposta prática do crime de estupro. É procurado como um dos maiores fugitivos dos Estados Unidos. Está cercado no Reino Unido e abrigado pelo Equador, porque está lá dentro da embaixada do Equador no Reino Unido, na Inglaterra, sem poder dali sair, porque se botar os pés fora, meu amigo Derli brasileiro, vai encarar a Scotland Yard, né, a polícia inglesa que todos nós tememos a partir daqueles filmes, né, que retratam muito bem essa ação policial. Então, desembargador, eu queria que a senhora fizesse, essa é a minha primeira pergunta, uma colocação sobre como fica aí esse conflito de normas, para onde esse sujeito pode ir, se ele será condenado a ficar indefinidamente na embaixada lá do Equador, no Reino Unido. E a segunda pergunta que faço é, levando em consideração essa afirmação que a senhora fez sobre o estreitamento das fronteiras, porque percebam que no Haiti houve há pouco tempo aquele terremoto e isso influenciou muito no Brasil, porque vários haitianos correram daquele país caribenho e vieram aqui para o Brasil à procura de trabalho. Durante aquela primavera árabe, naqueles confrontos lá no Oriente Médio, também muitos cidadãos daqueles países correram para os países colonizadores, né? Então a Itália, a França e todos aqueles países que ficam ali na Europa Baixa sofreram com a imigração acentuada desses cidadãos, porque eles fugiam de crimes que estavam sendo cometidos dentro desses estados. E agora todos nós estamos estarrecidos com esse regime aí que vem sendo praticado pelo Bashar al-Assad, lá da Líbia, né? Então, ele vem praticando crimes dos mais perversos, matando mulher, matando menino, matando homem, matando mulheres gestantes. Isso com apoio ainda de alguns estados da Europa, a exemplo da Rússia, e da Ásia, a exemplo da China. Então, como ficaria aí a justiça universal? Como ficariam os postulados dos direitos humanos, do respeito à vida, numa ocasião como essa? Porque o que nós sentimos é que a ONU, que seria um organismo dedicado a enfrentar esse tipo de situação, é bastante burocrático. Tem aquele Conselho de Segurança que precisa de uma votação qualificada, precisa ouvir os países que são membros efetivos, e isso acaba inviabilizando
a realização de justiça nesses locais, e nós acabamos permitindo que nossos irmãos, porque nós, seres humanos, somos todos irmãos, acabem sofrendo esse tipo, meu ilustre coordenador Zé Carlos Luiz, de adversidade nesses locais. Então, nós não podemos mais virar as costas para isso. E acredito, desembargadora, que breves palavras sobre essa consideração podem trazer mais luzes aqui, além daquelas que a senhora muito bem já conseguiu realizar e que foram suficientes para iluminar a cabeça de todos nós. São essas minhas considerações, desembargadora. As perguntas são 3 conferências. Uma breve provocação. Outra. Se não houver atenção ao princípio da cooperação, como dar efetividade ao direito penal internacional? Bom, a primeira questão é relativo ao caso do Wikileaks. Realmente, há um fator político por trás de tudo isso que se torna cada vez mais evidente. Ninguém de bom senso acredita que a Suécia tenha algum interesse em extraditar esse cidadão pelo crime que dizem que ele teria praticado lá. Então, se vê claramente que isso é um arranjo internacional para levá-lo até a Suécia e da Suécia entregá-lo aos Estados Unidos. Então, está por trás do fato que é dito, que é exposto, que é colocado, inclusive, nos pedidos jurídicos. Mas, olhe, o caso dele está na Embaixada do Equador. Nas últimas décadas, felizmente já algumas não temos tanto isso, mas no século XX se constituiu uma regra do chamado direito internacional americano, que se chama asilo diplomático, que era a pessoa, na sede da missão, que a gente chama de embaixada, pudesse conseguir e obter proteção, asilo. E por que essa regra se consolidou no continente americano? O continente americano